Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito. E nesse vídeo eu inauguro com vocês uma série que eu vou fazer a respeito da pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo. 2020, agora 2021, nós temos essa pandemia, esse vírus que está assolando a humanidade e tem severos impactos no mundo do direito. Eu vou inaugurar essa série e semanalmente eu vou trazer vídeos a respeito de temas jurídicos que digam respeito à Covid-19. Quais os impactos que a Covid-19 está trazendo para o mundo do direito e como os tribunais estão abordando essa questão e decidindo essas demandas que estão sendo levadas ao judiciário. Nesse vídeo eu vou falar, como você já percebeu, de um caso muito importante que é o inadimplemento do aluguel. Como vocês já sabem, eu sou advogado civil e atuo focado principalmente em empresas. Uma demanda muito frequente, desde que a pandemia se instalou, foi a questão dos aluguéis. Muitas empresas, diria para vocês que 80% das empresas, trabalham em imóveis que são alugados. E, é claro, dependem do fluxo de caixa para conseguir pagar o aluguel e pagar todas as despesas da empresa. Só que com a pandemia, com a instalação do estado de emergência, nós verificamos decretos federais, estaduais, municipais decretando o fechamento do comércio, das empresas de serviços. E aí como é que fica aquela empresa que depende do seu faturamento para pagar o seu aluguel? Essa foi uma das primeiras questões que se instauraram lá no escritório, os clientes entrando em contato. Imediatamente nós deslocamos uma equipe para fazer negociações desses contratos de aluguel. Muitas vezes a gente conseguiu uma boa negociação, outras não. Outras a gente precisou ajuizar ações que no começo tiveram entendimentos mais diversos, porém nós conseguimos verificar uma tendência de estabilização do que o judiciário entende a respeito de toda essa controvérsia. Para falar desse tema para você, para falar do inadimplemento dos aluguéis e de como que os locatários podem discutir essa questão à luz do ordenamento jurídico que nós já temos instalado, eu vou trabalhar com vocês, basicamente, com duas regras. São os dois lados da balança. Nós temos aí o pacta sunt servanda e a cláusula rebus sic stantibus. Vamos começar então falando do famoso pacta sunt servanda. Uma expressão em latim que, traduzida não ao pé da letra, quer dizer que o contrato faz lei entre as partes. É aquilo que a gente aprende quando a gente é criança, com a mamãezinha, com a vovozinha. O combinado não sai caro. E é verdade. Uma vez que você combinou, uma vez que você contratou, aquilo tem que ser seguido. Princípio da obrigatoriedade dos contratos. Nessa medida, o contrato de aluguel foi livremente estabelecido, ele tem que ser cumprido. Não importam as circunstâncias que gravitam em torno tanto dos sujeitos desse contrato, locador e locatário, como do objeto desse contrato. Porém, esse rigor cumprimento do contrato, esse rigor para que o contrato seja cumprido, portanto, dando ao credor poder de exercer em juízo uma pretensão para verificar o adimplemento daquele contrato, esse, em princípio, sofre um contraponto, que vai começar lá no direito romano, ele começa em Roma Antiga, ele, ao final da Idade Romana, ele vai perdendo esforço, vai perdendo vigor, volta, sob certa maneira, a ser discutido na Idade Média, os livros de direito falam isso, só que no tempo atual, na Idade Contemporânea, o que nós temos de verdade é na Europa, nas duas grandes guerras, o grande desenvolvimento
da cláusula rebus sic stantibus, ok? Que ela vai falar da atenuação dessa obrigatoriedade do contrato. Então, a obrigatoriedade é o pacta sunt servanda, que vai existir desde o começo lá da teoria dos contratos, e ela começa a ser atenuada quando começa a tomar corpo, tomar força, a ideia da cláusula rebus sic stantibus, principalmente após as duas grandes guerras. Porque quando nós tivemos as duas grandes guerras, final do século XIX, começo do século XX, principalmente meados do século XX, a Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos a população mundial numa quantidade bastante relevante e nós já tínhamos o desenvolvimento do direito de maneira bastante avançada. E a comunicação entre os países a respeito do que o ordenamento jurídico de um país estava decidindo, o que o judiciário estava decidindo, e começa a haver, então, no século XX, fica muito forte isso, essa troca de informações entre os países, com o desenvolvimento dos meios de comunicação. E a guerra, principalmente a Segunda Grande Guerra, por força dessa facilidade de comunicação, verificou-se que essa obrigatoriedade ela cedia espaço quando as circunstâncias sociais fossem diferentes daquelas circunstâncias sociais que existiam no momento da contratação. Só que as circunstâncias sociais mudam, as circunstâncias sociais variam. Não bastava, então, que houvesse uma alteração social qualquer. Precisaria ser uma alteração social extremamente grave, drástica, e por um motivo imprevisível e invencível, algo que as partes contratantes não conseguissem lutar contra. Guerra é um exemplo, né? Numa guerra, um país fica arrasado. Você não tem mais comida, você não tem mais fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, tudo acaba. Aí, o caráter drástico da guerra. E, obviamente, invencível por um empresário de uma cidadezinha que foi bombardeada. Por esse motivo, que as duas grandes guerras mostram para a teoria do direito como que esse princípio do pacta sunt servanda precisa ser atenuado, precisa ser amenizado quando houver eventos imprevistos, imprevisíveis, invencíveis e extraordinários. Surge então a cláusula rebus sic stantibus, okay? Surgida lá atrás, mas ela ressurge para a ciência do direito. E ela traz a mesma ideia daquilo que a gente verificava lá no direito romano. Cláusula rebus sic stantibus, essa expressão faz parte de uma frase maior, que eu coloco aqui para você em latim, e eu coloco aqui para você a tradução, como eu já falei para vocês, não exatamente ao pé da letra, mas o sentido dessa frase. Então veja só, essa frase, como está em latim, perceba, vem lá do direito romano. Então, primeira coisa, eu tenho que ter um contrato de trato sucessivo, aquele que se renova durante um tempo. Então, todo mês ele começa e termina. Mês para o caso dos aluguéis, que é o nosso foco aqui do estudo. Ou contratos que dependam do futuro. Contratos que serão cumpridos no futuro. Qual é a ideia? Eles estão condicionados, quer dizer, a preservação do contrato como tal, a obrigatoriedade do contrato como tal, ou seja, o pacta sunt servanda, ele se mantém, ele está condicionado
a manutenção do atual estado das coisas. É dizer, no momento da celebração do contrato, você tinha uma dada condição, você tinha um estado das coisas, você tinha uma situação social. Se mais para frente, no momento futuro, ou nos momentos periódicos em que o contrato começa e termina e se repete. Se numa dessas duas circunstâncias o estado das coisas alterar, você pode afastar a força da obrigatoriedade dos contratos. Pois bem, como é que eu traduzo isso para a nossa situação da pandemia? Para a nossa situação do direito contratual, especificamente dos contratos de aluguel. O contrato de aluguel é um contrato periódico. A pandemia é uma situação grave, é uma situação extraordinária. Aparentemente, então, nós temos a possibilidade de aplicar para essa relação jurídica isso que já vem de muito tempo atrás. Percebam, não é novidade no nosso sistema jurídico. Isso já existe. Ok? Porém, essa rebus sic stantibus, essa cláusula rebus sic stantibus, ela demorou para se tornar lei no Brasil. Ela, por força daquilo que eu já te falei, essa comunicação facilitada entre países, ela ingressa na ciência jurídica brasileira lá no começo e vai ficar mais forte em meados do século XX, só que ela só vai ser positivada em 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Então percebam, apesar de a teoria já ter sido importada para o Brasil havia muito tempo, a positivação, a colocação da cláusula rebus sic stantibus no ordenamento positivo, quer dizer, no texto da lei, só vai acontecer na década de 90. Tá? O Código Civil de 2002, ele começou a tramitar, pasmem meus amigos, o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, começou a tramitar no Legislativo em junho de 1975. Dia 11 de junho de 1975 foi protocolado o projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais. É isso aí. Demorou 27 anos para o projeto de Código Civil virar lei. Por esse motivo, só em que pese já discutido antes e presente no projeto de Código Civil, no ordenamento positivo, a cláusula rebus sic stantibus só foi ingressar em 1990 no Código de Defesa do Consumidor. Então, a primeira coisa, se o Código de Defesa do Consumidor, o primeiro raciocínio que a gente tem, embora não seja uma regra absoluta, é que esse dispositivo só se aplica para as relações de consumo. E vejam, ele foi bastante interessante. Inclusive, a redação do Código de Defesa do Consumidor é mais completa do que a redação do Código Civil. Mais completa por se aplicar a uma gama superior de situações. Vou te mostrar por quê. Perceba, primeira coisa, ele fala da modificação das cláusulas. Então ele não joga o contrato no lixo, ele não mata o contrato. Além disso, ele exige para a modificação das cláusulas, percebam, 1. Prestações desproporcionais. 2. Então, 1. Prestações desproporcionais. 2. Fatos, deixa eu apagar aqui, o 2 está aqui. Fatos supervenientes. 3. Onerosidade excessiva.
Então, para a modificação das cláusulas nos termos do Código do Consumidor, são 3 requisitos. Ok? Primeiro, é a modificação, como você está vendo aqui, em caso de prestações desproporcionais por fatos supervenientes, prestações essas que passem a ser excessivamente onerosas. Vamos ver como isso vai ser colocado no Código Civil em 2002, mas como eu já te disse, com uma redação que é da década de 70. Olha só. Então, primeira coisa, contratos de execução continuada. Então, aqui nós temos o primeiro requisito. Depois, prestação excessivamente onerosa. Segundo requisito. Terceiro, extrema vantagem. Aqui é um problema gravíssimo, data vênia, do texto legal. Depois, acontecimentos. 1. Extraordinários. 2. Imprevisíveis. E olha só, outro grande calcanhar de Aquiles. Não fala o Código Civil no artigo 478 de modificação do contrato. Não fala de revisão. Fala de desfazimento do contrato. Resolução quer dizer desfazimento. Então, percebam, o texto legal do Código Civil exige muito mais requisitos, fechando, afunilando a sua aplicabilidade. Por isso que eu falei agora há pouco para você, o Código do Consumidor é aplicável a uma gama maior de situações, porque exige menos requisito. Tá? Então, quais são os elementos para a caracterização da cláusula rebus sic stantibus, dessa possibilidade? Então, o contrato tem que ser de execução continuada, quer dizer, aquele que se renova, ou diferida. A prestação tinha que ser excessivamente onerosa, com vantagem para outra por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Porém, os tribunais, interpretando esse dispositivo legal, colocaram de lado aquele problema que eu já te falei, a necessidade de que o acontecimento traga extrema vantagem para uma das partes. Porque é uma coisa óbvia, meus amigos. Quando você tem uma situação dessa, ninguém tem vantagem. Todo mundo tem desvantagem. Todo mundo toma prejuízo. Todo mundo fica numa situação deficitária. Então, logo de cara, quando se começou a discutir esse texto nos tribunais, foi afastada a necessidade de que, havendo o desbalanceamento do contrato, uma das partes tenha extrema vantagem. Bastando, então, óbvio, que o contrato fique desequilibrado com extrema necessidade para uma das partes, com extrema desvantagem, extrema onerosidade para uma das partes. Aí sim, ok? Além disso, o que nós tivemos foi a manutenção dos demais requisitos. Quais requisitos? O contrato, sim, tem que ser de execução continuada ou diferida. Então, ele tem que ser um contrato que se renove no tempo, e aqui nós temos o aluguel, ou diferida, vai pagar tudo de uma vez lá na frente. A onerosidade excessiva, porque se eu não tenho o contrato ficando muito pesado para uma das partes, não faz sentido falar em modificação. E, por óbvio, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Obviamente, uma pandemia
completamente descontrolada, que obriga a todos que fiquem dentro das suas casas, é mais do que um acontecimento extraordinário e imprevisível. E aí, uma outra colocação da jurisprudência foi muito legal. Eu disse a vocês, mostrei no Código do Consumidor, que o Código do Consumidor lá em 1990 já falava de revisão das cláusulas contratuais. Mas aí, dá uma olhada, o Código Civil, ele fala em resolução no 478. E aí, no 479, que é o artigo seguinte, olha só, a resolução poderá ser evitada se o réu oferecer a modificação do contrato. Então, pela estrutura que estava no Código Civil, que está no Código Civil, é necessário que o autor ajuize a ação para desfazer o contrato e reze para o réu contestar e oferecer uma revisão do contrato. O que dá a ver, não faz sentido. O empresário não quer sair do imóvel, não quer acabar com a empresa, ele quer continuar, mas ele precisa de fôlego. E aí, os tribunais passaram também a permitir a não aplicação daquele texto do 478 que obrigava a pessoa a pedir a resolução. Falou, não, pode pedir a revisão dos contratos. Okay? Então esse, meus amigos, é o pano de fundo jurídico dessa situação em que vivemos. E como que ela se encaixa, como que esse pano de fundo se encaixa no chão de fábrica, na loja, na empresa, que precisa se manter, precisa sobreviver e precisa ter condições para isso, uma vez que ela não está faturando. Né? Como que acontece? Primeira coisa, nós temos nos contratos de aluguéis uma prestação continuada. É o chamado contrato de trato sucessivo, é aquele que se renova. Nós temos, nesse caso, uma prestação excessivamente onerosa para uma das partes. Como é que vai pagar o aluguel se não fatura? Como é que vai pagar o aluguel se não tem receita? E, por óbvio, uma pandemia no século XXI que impeça que as pessoas saiam à rua, é um acontecimento extraordinário e um acontecimento imprevisível. Imaginem vocês, no grau de evolução da medicina, se isso seria imaginável. Eu tenho 40 anos. Né? Meus pais comentam, nossa, nunca vivemos uma situação dessa. Eu nunca vivi uma situação dessa e espero em Deus que seja a única. Okay? Então, mais do que imprevisível. E é completamente inevitável para nós que estamos aqui no Brasil. Como é que os tribunais têm visto isso? Como é que os tribunais têm decidido os casos a esse respeito? Vamos lá? Nós temos aqui um exemplo na 22ª Vara Civil Central de São Paulo, que você tem o número do processo. Foi deferida uma tutela que foi chamada lá de cautelar, não vou discutir isso aqui nesse vídeo. Foi deferida uma tutela cautelar para fixar o valor do aluguel em 30%. Okay? 30% do que inicialmente estabelecido. Aqui eu trago para vocês um trecho da decisão. Presentes os requisitos do artigo 300, que fala justamente da tutela de urgência, defiro a tutela de urgência para autorizar o pagamento de 30% do valor original do aluguel. Aqui também nós tivemos, neste processo, em São Paulo, uma decisão interlocutória que julgou um pedido de antecipação de tutela de urgência,
para fins de modificar o aluguel, e essa interlocutória foi objeto de agravo de instrumento. Aqui você tem o número do agravo de instrumento, que concedeu 50% do aluguel, né? Antecipação da tutela recursal, quer dizer, no recurso foi dada uma liminar para reduzir o aluguel para 50%, e eu trago aqui para vocês um trecho da decisão do agravo de instrumento, ok? Então, o que foi deferido inicialmente lá na vara foi um desconto de 70%. Então, olha que interessante. No mesmo sentido, da vara foi deferido 70% de desconto, ou seja, o aluguel seria 30%. Só que o locador demonstrou que ele sobrevivia disso. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, concedendo antecipação de tutela recursal, também chamada de efeito ativo, fixou em 50% o valor locatício. Ou seja, mesmo reconhecendo a necessidade de que o locador use esse dinheiro para sobreviver, está muito claro o reconhecimento por parte do judiciário que estamos diante dessa situação que demanda uma revisão do contrato. Ok? E isso não é algo verificado só no estado de São Paulo. Percebam, meus amigos, aqui uma decisão de Vitória, primeira vara civil, 12ª vara civil de Brasília. Em Santos, a mesma coisa. A tutela de urgência havia sido indeferida, mantendo o aluguel segundo o pacta sunt servanda, e em agravo de instrumento, cujo número você encontra aqui, foi efetivamente concedida uma tutela de urgência em recurso para reduzir o valor de aluguel. Então, o que a gente verifica não é uma inovação, não é tirar o coelho da cartola, é apenas a aplicação, boa aplicação bem feita pelo judiciário de algo que nós já temos no nosso sistema jurídico há muito tempo. Seja desde o começo do século XX, trazido pela doutrina, trazido pelos advogados que postulavam e obtinham o reconhecimento nos tribunais, seja a partir de 1990 para as relações consumeristas e a partir de 2002 no texto da lei para as relações não consumeristas. Então, a modificação do valor do aluguel, enquanto vigente essa situação extraordinária, imprevisível e inevitável que torna, sim, muito onerosa a prestação locatícia, é algo previsto no ordenamento jurídico brasileiro e reconhecido pelo Poder Judiciário. Ok? Eis aí, então, pequenos comentários sobre aspectos jurídicos dessa nossa pandemia de Covid-19. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo, sigam-nos nas redes sociais e até a próxima.